Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. E a liturgia de hoje, ela aparece quando nós fazemos uma contraposição entre o salmo responsorial e as leituras. Nós podemos ter uma impressão de que elas são contraditórias, porque enquanto na segunda leitura e no Evangelho, Deus é apresentado de uma maneira firme, o Salmo apresenta Deus como bondoso, misericordioso, compassivo, cheio de carinho e compaixão. Mas não existe, meus santos, uma contraposição. O Deus, Jesus, bondoso, compassivo, cheio de carinho e compaixão, favorável, paciente, que se derrama em bondade e em favores, é o mesmo Deus que hoje nos adverte, dizendo-nos: se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Então vamos lançar o nosso olhar sobre a liturgia de hoje, que é uma liturgia da palavra forte, porque ela fala do perigo de todos nós nos perdermos. E não é fácil, não é agradável falar sobre isso, porque de alguma maneira todos nós, ao ouvirmos esta palavra, nós nos colocamos nesta situação de sabermos que eu posso também estar numa situação semelhante. Isto é, eu também posso me perder. Então, é sempre algo delicado falar sobre isso. É tão delicado que São Paulo hoje, na segunda leitura, ele começa também como que cheio de dedos. Ele diz: irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais, que estavam debaixo da nuvem, que passaram pelo mar, muitos deles se perderam. É isso, por isso que ele começa: olha, eu não quero que vocês ignorem, por isso eu vou ter que falar. Olha, muitos dos nossos pais, muitos daqueles que caminharam com Deus durante 40 anos no deserto, que experimentaram tantas graças da parte de Deus, pois é, eles morreram e foram enterrados ali mesmo, no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Meus irmãos, não sei se você compreende o alcance destas palavras. São Paulo está dizendo que muitos daqueles que caminharam com Deus, que caminharam durante 40 anos, eles não foram agradáveis a Deus, não obstante tivessem recebido de Deus tantas graças. Isto é, eles tinham a nuvem sobre eles. Isto é, o povo de Deus, quando saiu do Egito, durante o dia, aquela nuvem era sombra. Durante a noite, aquela nuvem iluminava, para que a noite não fosse totalmente escura. Mas para os egípcios que vinham atrás, aquela nuvem era terrível, era amedrontadora, de modo que os egípcios não podiam se aproximar de Israel, porque aquela nuvem, ela era terrível para quem olhava. Mas para o povo de Deus, não. Aquela nuvem era bênção, era sombra durante o dia e era luz durante a noite. Pois bem, este povo que foi abençoado com a nuvem, este povo que quando chegou diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, que eles atravessaram a pé enxuto, e quando os egípcios que vinham no seu encalço chegaram e entraram no mar, o mar voltou e os afogou. Este povo que Deus enviou o maná, que Deus enviou as codornizes, este povo que recebia de uma rocha a água de que eles necessitavam, este povo que foi abençoado tão abundantemente. Pois bem, diz São Paulo, vamos aqui ouvir então a leitura. Estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10.
Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram como que batizados em Moisés. São Paulo está fazendo uma contraposição, dizendo: olha, eles lá atrás, de alguma maneira, eles foram batizados. Ele está se referindo também a nós, que somos batizados e que recebemos essas bênçãos de Deus. Ele continua: e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. Ora, um cristão que ouve isso, já faz imediatamente a correlação, isto é, os judeus, os hebreus, eles comeram a comida espiritual, e eles beberam a bebida espiritual, e nós temos a verdadeira comida espiritual, o corpo de Cristo, e nós temos a verdadeira bebida espiritual, o sangue de Cristo. Então, nós temos que fazer essa correlação, porque São Paulo, ele estava dizendo isso para cristãos, para discípulos de Cristo. Então, ele estava dando um exemplo lá de trás, para iluminar a conduta daqueles que o ouviam. Da mesma maneira que a igreja, ao selecionar este texto para o terceiro domingo da quaresma, ela quer iluminar a nossa. Nós também, meus santos, nós não fomos batizados em Moisés, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não comemos o maná, nem tomamos água de uma rocha, nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue de Cristo. Isto é, o alimento espiritual que nos foi concedido é infinitamente superior. Pois bem, continua São Paulo: no entanto, a maior parte deles desagradou a Deus. Isto é, um povo tão abençoado, um povo que recebeu tanto, a maior parte desagradou a Deus, e morreram, e ficaram lá, no deserto, não entraram na terra prometida. E São Paulo então conclui: esses fatos aconteceram para serem exemplo para nós. Isto é, aqueles que estavam ouvindo São Paulo deveriam ouvir aquelas palavras e dizer: e será que eu também não estou desagradando a Deus? Será que a minha atitude também não está sendo um desagrado a Deus? Será que eu, que sou abençoado por Deus, que sou batizado, que sou crismado, que ouço a palavra de Deus, que recebo o corpo e o sangue de Cristo, eu que tenho a Virgem Maria como mãe e intercessora, eu que tenho os santos que intercedem por mim, principalmente aqueles de quem eu sou devoto, eu que tenho o meu anjo da guarda, eu a quem Deus concede tantas graças, quando eu simplesmente dobro os meus joelhos e rezo, Deus generosamente, não em proporção à nossa oração, que às vezes é tão xoxinha, é tão desatenta, mas Deus misericordiosamente, que quer nos salvar, nos cumula de bênçãos. Pois bem, será que eu, tão abundantemente abençoado, não tenho vivido como o povo no deserto, desagradando a Deus? Será que não estou vivendo o tempo da quaresma? Não estamos ainda na metade, mas estamos nos caminhando para ela. Mas estamos em plena quaresma. Será que a minha quaresma, será que eu tenho agradado a Deus com a minha quaresma, ou eu tenho desagradado a Deus? Seja com os propósitos sem graça que eu fiz, seja com o desleixo com que eu tenho cumprido aqueles bons propósitos que Deus me inspirou. Será que eu não tenho desagradado a nosso Senhor? Pois bem, São Paulo então diz: olha, esses fatos aconteceram para que vocês reflitam, para que seja exemplo para vocês, porque eles morreram e ficaram fora da terra prometida, vocês também podem ficar fora dela. Por isso, portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Essa palavra, meus santos, se aplica a todos nós. Quem caiu, que cuide de se levantar com a graça de Deus, e quem julga estar de pé, cuidado para não cair, porque, meus santos, nós não sabemos o momento da próxima provação que virá a nós.
Nós só sabemos que Deus não permitiria. É interessante que a segunda leitura de hoje termina aqui no versículo 12, na primeira parte do versículo 12. Mas se você caminhasse um pouquinho à frente, na segunda parte do versículo 12 e no versículo 13, você ouviria: e Deus não permite que venha nenhuma prova além das nossas forças. Se Deus permite que nós sejamos provados, é porque Ele imediatamente, não só imediatamente, mas já antecipadamente nos previne com a sua graça e nos acompanha com ela. Então, vamos recobrar o nosso ânimo, vamos fazer uma boa quaresma, vamos nos preparar de verdade, porque, meus santos, não é porque estamos aqui na igreja, aqui neste domingo 24 de março, no terceiro domingo da quaresma, não é porque você vai entrar na fila da comunhão e vai receber Jesus, isto é, você está em estado de graça. Isso não significa necessariamente de que você entrará no reino dos céus. Porque quem garante que você, desta maneira como você tem caminhado, você vai perseverar até o fim? Veja o povo de Deus caminhando com Deus, recebendo aquelas graças, sendo protegido pela nuvem, passando por entre o mar vermelho, alimentado pelo maná, hidratado pela água que saía da rocha. E diz aqui São Paulo, quase que de uma maneira escandalosa, e a maior parte deles desagradou a Deus, morreu e foi enterrado no deserto, não na terra prometida. Entende, meus santos, a gravidade da palavra? Podemos então compreender com mais profundidade ainda, quando nós ouvimos o nosso Senhor e Mestre, que nos diz: e vós, se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Vamos então dar esse passo além no Evangelho. O contexto é o seguinte: Jesus está ali conversando com os seus discípulos, e chega um grupo e relata a Jesus que uns galileus foram mortos por Pilatos e tiveram sangue misturado com o sangue de sacrifício. Misericórdia, uma desgraça. Para um judeu era uma desgraça, era um sinal de uma desgraça terrível. Eles deveriam ser pecadores terríveis, horríveis pecadores, para Deus ter permitido uma desgraça tamanha. E Jesus, que lia os corações, que lê os corações, Jesus se voltou para eles e perguntou: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que vocês? E eles achavam. Jesus se voltou para eles e perguntou: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que vocês? E eles achavam. Na prática, aqueles que estavam contando achavam que aqueles homens que tinham morrido deveriam ser pecadores terríveis, para que aquela desgraça lhes tivesse acontecido. E Jesus disse: olha, eles não eram mais pecadores do que os galileus da sua época, nem eram mais pecadores do que vocês, mas se vocês não se converterem, vocês morrerão do mesmo modo. Vocês podem imaginar o espanto daqueles que ouviram esta palavra. Isto é, Jesus que disse aos seus interlocutores na época, e a igreja, nossa mãe, que, iluminada pelo Espírito Santo, nos diz a cada um de nós: se nós também não nos convertermos, todos nós morreremos do mesmo modo que os nossos pais morreram lá no deserto. Lá morreram e foram enterrados e não entraram na terra prometida. E Jesus então acrescenta: vocês se lembram daqueles sobre os quais uma torre caiu, daqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu? E com certeza foi um ato conhecido, um acontecimento que marcou. E eles disseram: sim, recordamos. E Jesus pergunta: e vocês acham que eles eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, não. Mas se vocês não se converterem, vocês morrerão todos do mesmo modo. Meus irmãos, esta palavra neste terceiro domingo da quaresma deve fazer com que nós façamos uma séria reflexão sobre a nossa vida,
sobre a nossa fé, o nosso catolicismo, a maneira como estamos praticando a nossa religião, como estamos ouvindo a palavra de Deus, os frutos que estamos deixando Deus produzir em nós, pela comunhão que nós recebemos. Ora, nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Nós ouvimos a sua palavra, nós participamos da oração mais sublime, mais perfeita que possa ser feita aqui sobre a terra, da Santa Missa. Mas às vezes nós participamos da missa assim, de uma maneira meio desatenta, porque nem damos muito valor, já estamos tão acostumados que nós não colocamos todo o nosso coração, nós não nos colocamos totalmente em adoração no santo sacrifício, mas participamos de uma maneira banal. Entramos na fila da comunhão e abrimos a boca com um amém frouxo e preguiçoso e recebemos o corpo de Cristo e voltamos para os nossos bancos. Ouvimos a palavra de Deus, isto é, Deus que nos dirige uma palavra. Ora, quando os nossos pais falam conosco, nós já devemos dar uma atenção aos nossos pais, ouvir os nossos pais. Ora, é Deus que fala comigo, não é pro forma, não é porque fica bonitinho que o leitor, quando termina de fazer a primeira leitura, ele diz palavra do Senhor, porque é palavra do Senhor, é palavra de Deus. Não é para enfeitar que o sacerdote diz palavra da salvação, porque é palavra do nosso Salvador. Mas com que atenção nós temos ouvido a palavra de Deus? Atenção não apenas em ouvir e entender aquela palavra, mas em colocá-la em prática na nossa vida. Ouvir aquela palavra e levá-la a sério. Com que atenção nós temos ouvido os conselhos da nossa mãe igreja? Estamos no tempo da quaresma, e nós, com que espírito temos vivido este tempo? Meus santos, se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Isso eu digo para vocês, isso eu digo para mim, para todos nós. Essa palavra, ela deve nos inquietar a todos nós. Ela não deve nos incutir terror, mas temor, um santo temor de quem ouve a palavra e diz: meu Deus, concede-me a graça, eu quero, Senhor, cooperar com a tua graça. Meus santos, nós não temos dúvidas da bondade e misericórdia de Deus, e é por isso que o salmista canta: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Isto é, nós não temos dúvidas da bondade, misericórdia, compaixão de Deus para com todos, mas nós estamos cooperando com esta graça. Isto é, você está recebendo as graças de Deus, está tentando corresponder com estas graças na sua vida, produzindo frutos de conversão e santidade? Se sim, muito bem, meu santo, perseverança. Será salvo quem perseverar até o fim, diz a palavra de Deus. Se não, converta-se, mude de postura, peça a Deus a graça e a força de você começar a cooperar com a graça de Deus na sua vida, para que você comece a produzir frutos de conversão e santidade. Senão, acontecerá com você aquilo que aconteceu com grande parte do povo de Deus que durante 40 anos caminhou no deserto. Acontecerá com você como aconteceu com aqueles galileus que foram mortos por Pilatos. Acontecerá como aqueles sobre os quais a torre de Siloé caiu, ou como a árvore que nosso Senhor hoje apresenta na sua parábola, como se já não fosse forte suficiente a sua palavra já anteriormente proclamada. Jesus continua no versículo 6: e Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Está claro, né? Todos aqui já compreenderam que nós estamos representados aqui nesta figueira. Nós somos esta figueira, e os frutos que o Senhor espera encontrar são os frutos de conversão
e santidade. Os frutos de desapego e luta contra o pecado e os frutos de crescimento no amor de Deus. Pois bem, diz então que o homem foi até a figueira e não encontrou, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por quê? Ela vai ficar inutilizando a terra. O vinhateiro, que é Jesus, diz: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, eu vou cavar em volta, eu vou adubar, eu vou regar, eu vou cuidar melhor ainda, e se ela não der fruto, então tu a cortarás. Meus santos, nós estamos neste tempo. Este tempo no qual estamos é o tempo em que o Senhor está cavando ao redor, está adubando, está regando, isto é, está derramando sobre nós as graças de que precisamos. Santo Afonso Maria de Ligório, ele relata que um dos maiores sofrimentos de uma alma perdida, de uma alma no inferno, é saber que se ela tivesse colaborado um pouquinho, ela teria se salvado. Isto é, a alma perdida, ela não culpa a Deus, ela tem consciência de que ela brincou com a própria salvação. Ela tem consciência de que se ela tivesse sido um pouquinho generosa, tivesse colaborado um pouquinho com a graça de Deus, ela não teria se perdido. Meus santos, Deus quer nos salvar mais do que nós queremos ser salvos. E nós estamos neste tempo da quaresma, que é um tempo favorável, repito, em que o Senhor está cavando ao redor da figueira, em que o Senhor está adubando a figueira com a sua graça, em que o Senhor está regando a figueira com o seu sangue. Mas e nós? O que estamos fazendo de volta? E você? Repito, os propósitos que você fez nesta quaresma foram propósitos generosos? Pois bem, se foram, está cumprindo generosamente? Está rezando mais? Está fazendo alguma penitência? Está lutando contra os seus vícios? Está procurando ser um católico mais zeloso na sua fé? Está procurando ser, se você é casado, um bom marido, uma boa esposa? Procura rezar em casa com a sua família? Tem de verdade deixado que a palavra de Deus ilumine os seus atos, as suas escolhas, as suas atitudes? Precisa, meus santos, todos nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, senão todos nós pereceremos do mesmo modo. Ouçamos esta palavra, participemos, daqui a pouco o nosso Senhor vai se fazer presente aqui, verdadeiramente, realmente presente sobre esse altar. Dobre os seus joelhos, vamos participar. Nós não temos como voltar para o início da missa, mas temos como mudar a postura do nosso coração a partir de agora. Vamos participar com devoção, com piedade, com adoração. Quando você dobrar os joelhos, peça a Deus para que o seu coração também se dobre. Quando o sacerdote elevar o corpo de Cristo e elevar o cálice com o sangue de Cristo, peça a Jesus: meu Deus, me dá adoração, para que eu aprenda a te adorar em espírito, para que eu te adore em verdade. Coloca, Senhor, no meu coração um amor verdadeiro a Ti, um desapego de mim mesmo, Senhor, da minha vontade, para que eu possa Te seguir. Ajuda-me, Senhor, a viver bem esta quaresma. Aquele pecado, Jesus, me dá mais forças para que eu combata mais eficazmente aquele mau hábito que eu tenho e que ofende e que magoa outras pessoas, ou que te entristece. Eu não quero mais cometer, Senhor. Me ajuda, Senhor. Mas você precisa, meu santo, entrar em combate contra o seu homem velho, contra a sua mulher velha, contra aquilo que existe de velho e desregrado dentro de você. Senão, assim como o povo de Deus, que caminhou com o Senhor durante 40 anos e se perdeu, você vai caminhar 30, 40, 70, 80, 90 anos, vai morrer e vai perder nosso Senhor.
E vai dar tanta tristeza ao coração de nosso Deus, porque Deus não nos quer perder. Muito pelo contrário, Ele quer nos acolher a todos na casa do Pai. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que nós hoje, neste 24 de março, terceiro domingo da Quaresma, peçamos a Deus a graça de nós terminarmos a nossa caminhada e um dia, com a graça de Deus, entrarmos na casa do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.